Olá! O programa Nossos Cursos, Seu Futuro, começa agora. E hoje nós estamos no auditório do programa de pós-graduação da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e vamos conversar agora com o professor dos cursos de Direito, de Relações Internacionais e do International Program da Univale, o professor Ricardo Bruno Boff. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui. Professor, a gente fala sobre internacionalização e a gente sabe que é muito comum hoje falar sobre esse tema, né? E a Univale ela já tem uma história nesse sentido de uns 30 anos, né? Mesmo que de forma mais tímida. Mas na última década que se criou de uma forma mais intensa, né, esse tema em função da necessidade da gente viver realmente numa sociedade que a gente está vivendo numa sociedade extremamente globalizada. Nesse momento, a Univale trabalha muito com um foco que é internacionalizar sem sair do país. Explica pra gente qual que é essa proposta e como é que tem funcionado aqui na Univale. É óbvio que é sempre bom você fazer um intercâmbio presencial, pegar o avião, pegar o ônibus e ir até outro país e vivenciar o dia a dia, mas nem todo mundo tem essa condição, né? Então, questões econômicas, questão de tempo, algumas pessoas têm família aqui, têm demanda profissional, ou mesmo não tem a condição do dinheiro, dada a questão cambial, muitas vezes. Então, o que a Univale tem buscado? Que ao longo do curso, qualquer curso da Univale, mas no caso Relações Internacionais já tem esse DNA, a Univale oferece algumas atividades em que o aluno vai interagir com estudantes, professores, comunidade acadêmica de outros países, sem precisar viajar. Então, são aulas conjuntas, atividades conjuntas, eventos, em que há interação ao vivo, não é simplesmente ver um vídeo. Você vai ali, vai participar, pode levantar a mão numa sala virtual, fazer reuniões extra, aí tem várias modalidades que a gente pode explorar, em que o aluno vai ter essa interação, vai ter essa experiência, vai sentir o choque cultural, vai sentir as dificuldades, vai precisar exercer outro idioma, né, seja falando, seja ouvindo, e construir alguma coisa a partir dessa interação com o estrangeiro. E nessa perspectiva foi possível também de trazer em função das tecnologias, né? Que são, quais são as tecnologias, quais são as estratégias, ferramentas que se utiliza para essa forma de trabalho? Olha, eu acredito que todos nós vivemos essa pandemia, né, e todo mundo foi trabalhar online. Então eu percebi que o boom passa também pelo pós-pandemia, né? Então é uma coisa muito recente. Então plataformas como o Blackboard, que a Univale utilizou, o Teams, o próprio WhatsApp, que você pode formar o grupinho do WhatsApp aí com pessoas de vários países, e a partir desse conjunto de ferramentas você começa a construir alguma coisa. Mas eu acho que as plataformas de reunião digital que permitem a interação, desde o uso do chat para você escrever uma pergunta, até você levantar a mão e abrir o microfone, elas são fundamentais, porque se você estruturar isso bem, né, com o fenômeno da internet por trás, é óbvio, você consegue fazer uma aula bem interativa ou uma atividade bem interativa com todo mundo. E para essas aulas, tanto são aulas realizadas pelos cursos aqui da Univale, quanto cursos de fora, a partir das parcerias que a Univale tem. É dessa forma que funciona? Exatamente. Então, a gente tem hoje um International Program, né, comandado pela professora Camila, em que geralmente ela recebe das instituições parceiras, e a Univale tem dezenas de instituições parceiras pelo mundo, demandas de professores ou cursos que gostariam de fazer uma parceria. Então ela coloca lá no grupo, por exemplo, eu recebi há poucos dias que uma universidade lá do Burkina Faso, né, poucas pessoas ouviram falar no Burkina Faso, tem interesse em fazer um programa de Intercultural Exchange, né, troca intercultural. Então, o professor que tiver alguma similaridade com aquele tema, que trabalhar de alguma maneira, ele pode dizer, me interessa. E aí você vai fazer o contato e os professores vão estabelecer um horário que seja adequado, aí tem a questão de fuso, aí você vai ver que tipo de atividade é mais adequada para fazer essa interação. Mas então isso não funciona da forma como se fosse uma disciplina? Pode funcionar dentro da disciplina como uma atividade curricular que vai valer nota, né? Ou pode funcionar como uma atividade extra. Aí a gente tem alguns tipos de atividades. Então, por exemplo, existe uma muito típica, que é em espanhol a classe espelho, em inglês a mirror class e em português a classe espelho. O que vai acontecer? É uma aula em que os dois professores vão interagir, ou seja, eu vou falar por 30 minutos e o outro professor vai falar por 30 minutos. E depois os alunos vão participar. Então é como se fosse a mesma aula, aí tem a questão do fuso horário, tem que encaixar bem, essa é um pouquinho mais difícil. É isso que eu estava pensando, que esse é um grande desafio, me parece. Esse é um grande desafio. Então nós fizemos já classe espelho no curso de Relações Internacionais de Direito com quem? Argentina, Colômbia, Equador e Bolívia. Então 4 países que o fuso horário é 1 ou 2 horas. Então o que faz? Puxa meia hora antes aqui, joga meia hora depois lá, ou o professor inicia e depois entra.
dá para fazer. Então tem de fazer a interação em que um professor fala um pouco, o outro fala um pouco, e também tem, que nós fizemos com o Equador recentemente, com a Pontifícia Universidade Católica do Equador. Eu dei uma aula para eles e eles interagiram, o professor fez perguntas, alunos fizeram perguntas. Alguns dias depois, o professor deu uma aula na minha aula, né? Ou seja, no horário de aula, ao vivo ali acontecendo, 19 horas começando aqui, no respectivo horário do Equador. O tema é pré-definido e cada professor utiliza-se dessa conversa como ele quiser. Então eu vou usar para, por exemplo, eu peço para o aluno prestar atenção, fazer as suas anotações e depois fazer um trabalho relacionado àquela fala do professor. E ele lá vai utilizar do jeito que ele achar que tem que utilizar na nota, né? E o que os alunos têm falado? Assim, me parece que é uma experiência muito rica também nessas questões de conteúdo que são trabalhados, que são compartilhados, né, entre esses países diferentes, mas também vai além disso, que é a questão cultural também, né? O que os alunos têm falado dessas experiências? No geral, eles têm gostado, é uma experiência muito positiva, né, porque os alunos prestam atenção, veem outras atividades, são estimulados a sair da zona do conforto. Às vezes tem uma pequena barreira idiomática, né, porque o inglês nem todo mundo fala, né, e aí dependendo do ritmo e o sotaque pode ser um pouquinho difícil. O espanhol é o falso fácil, né? Então o espanhol ele é familiar, mas ao mesmo tempo ele tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, no curso de Direito teve uma professora da Colômbia que nós até pedimos, vamos tentar falar mais devagar, vamos tentar falar, mas ela tinha um ritmo rápido de fala. Então os alunos no final reclamaram, nós entendemos muito pouco. Então, no geral, eles gostam, mas tem essas pequenas barreiras. Tem uma segunda atividade que se chama COIL, né, que é uma sigla, que agora eu não vou lembrar certinho, que ela é um pouquinho mais complexa. Não é só os professores trocando a aula ao vivo. Você monta grupos, grupos binacionais, digamos assim, ou seja, da universidade do exterior e da Univale, tem um tema e os acadêmicos precisam produzir um vídeo de 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, sobre aquele tema, em ambas as línguas e com participação obrigatória de ambos dos acadêmicos de ambas as universidades. Nós fizemos isso com a Universidade de Monterrey, do México. O objetivo era analisar algum conflito internacional a partir de uma perspectiva teórica das relações internacionais. E aí eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que se reunir em grupinho de WhatsApp, conversar, no fim de semana acertar o fuso horário entre eles. O famoso trabalho em grupo, como a gente faz aqui tradicionalmente, que exige que eles se reúnam também fora do ambiente da faculdade. Exatamente, mas daí com as questões do idioma, do fuso horário. Aí lá no México o semestre começa em setembro porque é hemisfério norte, aqui ele começa em janeiro porque é hemisfério sul, então havia um diferente time das disciplinas. Tem que reunir tudo isso, eles têm que se entender, definir o idioma, aí eles começam a reclamar um dos outros, os professores têm que entrar para administrar. Né, dá uns perrengues também, então. Dá uns perrenguinhos, dá um probleminha. Teve um grupo que não se entendeu, os mexicanos apresentaram um, os brasileiros o outro, tiveram nota descontada porque não era esse interesse. Então, mas também tem as experiências positivas, me parece, que as amizades que vão sendo construídas também dessa forma. Muito positivas, ou seja, porque aí os grupos que conseguem dar o match, que fazem juntos e que têm a interação, teve um grupo que fez em forma de entrevista, por exemplo, o mexicano perguntava, o brasileiro respondia, daqui a pouco eles trocam o WhatsApp, trocam o Instagram e amanhã depois estão se visitando, ou eu tenho uma oportunidade de exportar alguma coisa aqui em Itajaí, que é típico, eu conheço alguém do México, entro em contato, alguém que conhece alguém, você chega muito longe. Então é muito interessante essa ferramenta, COIL. Uhum. E professor, nesse momento a Univale também está focada para trabalhar muito a internacionalização com os países da América Latina. Por que isso? Essa questão do fuso horário que eu coloquei, então quando você faz essa interação ao vivo, é um pouco difícil, eu até dava o exemplo antes nós vamos ter uma advogada do Egito que vai fazer uma descrição inclusive desse problema lá na Palestina e tal. No início de dezembro, nós vamos começar às 5 da tarde e ela às 11 da noite. Se fosse no horário de aula, ia ser madrugada para ela. Então, na América Latina isso facilita, né? O idioma está mais próximo também. E são países, porque às vezes a interação sem sair do país, ela é o primeiro passo para uma interação que vem no segundo momento, que é saindo do país. Então a gente começa por ali e depois pode gerar o intercâmbio real da viagem, que é mais barato na América Latina, né? Ou seja, fica mais acessível tanto em termos do transporte quanto da manutenção no país vizinho. Professor, conselho para quem está pensando aí em ter essa experiência de internacionalização, qual que você daria para os nossos alunos? Primeira coisa, estudar o idioma estrangeiro. Então eu acho que inglês e espanhol, né, dado o inglês como um idioma universal, o espanhol como idioma regional e outros possíveis, né? A partir disso, é a desinibição, ou seja, você simplesmente ir e falar.
Não tenha vergonha, usa o português com calma, usa o que você sabe de espanhol, de francês, de inglês, do que for. Experimentar, Experimentar, né? Assim que se aprende também. Errando, não precisa ser perfeito, o professor também erra quando vai falar. Às vezes eu estou lá falando em espanhol para a turma do Equador e eu não lembro uma palavra, eu peço para eles me ajudarem, eles ajudam. Então assim, ó, vai, tenta, que o momento de errar é a sala de aula, é a universidade. Aqui não é para ser perfeito, é para aprender e só se aprende no erro. E com certeza essa experiência vai gerar também os futuros para o profissional que vai estar também nesse mundo globalizado. Vai, porque amanhã ou depois você vai ser colocado em uma negociação com uma empresa online, você já fez isso alguma vez, não vai ter um choque pela primeira vez, já vai saber interagir e para a contratação você vai mostrar que você já fez. O sujeito que vai te contratar talvez veja uma vantagem aí. Diferencial. Certo, então. Obrigada, professor Ricardo Bruno Boff, por essas informações aqui sobre esse trabalho todo que vem sendo feito aqui pela Univale sobre a internacionalização. Obrigada, professor. Eu que agradeço. O programa Nossos Cursos, Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo programa.